Senhor. Amém. Irmãos, desde a primeira palavra que foi lida aqui essa noite, e em seguida aos louvores, irmãos, parece que foi tudo na sequência preparado por Deus, irmãos. E Deus já falou grandemente com você, irmãos. Deus já falou através do hino que Ele é a verdade, a sua verdade vai ter que sempre reinar. Que na dor você tem que louvar. Deus já falou que você não pode retroceder. Irmãos, Deus Ele é maravilhoso, irmãos. Eu quero ler as cartas, livro de Hebreus, Hebreus 11, somente 2 versículos, o 11 e o 6. Os irmãos acharam aí Hebreus, entre Tiago aí e Timóteo. A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento, das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Porque por ele os antigos alcançaram testemunho. Agora eu vou ler o 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, tudo é pela fé. O segredo da sua vitória, irmãos, vai ser você ter fé. E nem tudo é do jeito que nós queremos. Tem coisas que você faz uns planos, e a resposta ela vem da boca do Senhor. Tem coisas que vai acontecer que você não vai entender, mas você vai ter que ter fé. Quando eu tinha 22 anos, irmãos, 20 anos eu comecei a construir minha casa. Eu vou casar e tal. Fiz uns planos, falei, até com 30 anos eu preciso estar com a minha casa pronta, meu carro e tal, essas coisas. Daí eu fui trabalhando. Fiz uma casinha legal, depois construí e tal, legalzinha. Fiz da minha maneira, um acabamento bonitinho. Né? Tudo colonial, de vidro, tudo bonitinho, as portas de vidro embaixo. Mas passou esse tempo, irmãos, e eu consegui fazer a casa. Mas depois veio uma tribulação, irmãos, no quintal onde eu estava. Uma irmã da minha mãe atribulando com a Isabel, aquelas confusões, aquelas brigas. Meu pai deixou ela construir um barraco lá no fundo. Conclusão, eu orei para que Deus tirasse ela de lá. Falei, Senhor, tira ela daqui. Fui para o juiz de pequenas causas e tira. Aí um dia, irmãos, desço até o Peri, vou fazer um culto na casa da irmã Fátima. E aí eu subo até o Antártica, quando acaba esse culto, vim fazer um culto no lar, vou numa festividade lá na igreja ali do pastor Aguiar, na Assembleia, ali no Antártica. E estava pregando a irmã do Ciné, a irmã lá do Jardim Guarani, inclusive ela já me convidou para mim voltar lá. E Deus usa essa irmã, uma festividade cheia de membros ali, a igreja estava lotada, irmãos. E ela falou, irmão Carlos, Deus me mostra você andando no corredor da igreja, você não vai ficar nessa igreja que você está. Falei, puxa, mas a igreja é do lado da minha casa, né? Ali eu gosto dos pastores, dos irmãos ali, graças a Deus. Fiquei assim, falei, meu Deus, e agora? Vou sair desse ministério que eu vou para onde? Mas Deus também me mostra. Primeiro ela falou assim, Deus me mostra você andando no corredor da igreja, com um terno azul marinho. Você não vai ficar. E era um terno que eu tinha comprado, um terno azul marinho, um marrom. Tinha deixado guardado em casa, não tinha nem usado, irmãos. Eu falei, ô Senhor, mas Deus me mostra uma mudança descendo da escada da sua casa. Fiquei contente, irmão. Falei, então minha tia vai embora, eu vou ter paz e está tudo certo agora. Fiquei contente, né, irmão? Mas não era ela, era eu que ia sair, irmãos.
Eu falei, Senhor, eu fiz essa casa tudo bonita assim, tá, do jeito que eu queria, e sonhei, trabalhei, fiz e tal. O Senhor me tirou de lá, irmãos. E não era ela, era eu. Eu falei, Senhor, mas a casa é minha e eu que tenho que sair. É assim que Deus faz, irmãos. Mas não é para a sua vergonha, é para que o nome dele venha a ser glorificado. E Deus me levou eu para um bairro melhor, depois me deu outras coisas, outra casa. Então, irmãos, o teu coração, você faz uns planos, mas a resposta ela pode vir do Senhor. Mas você vai ter que ter fé, que tudo que Ele faz é bom, irmãos. O Senhor é bom, Ele se faz presente no dia da nossa angústia e Ele conhece aqueles que confiam nele, irmãos. Então, se você está angustiada, confia nele, irmãos. Está com problema, confia nele. Tudo foi pela fé, desde o início até nos dias, desde o princípio e até nos dias de hoje. E o Senhor não vai deixar, e tudo contribui para o bem daqueles que Ele ama. Tudo contribui, irmão, tudo. Por mais que nos teus pensamentos, você vai olhar, você vai falar, parece que eu estou sendo punido, parece que isso só acontece comigo, por que comigo? Por que que não passa esse vento? Por que que não passa essa tempestade? Você vai questionar. E o Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele te entende você. Ó. Porque o trabalhar dele você não vai entender. Todos eles questionaram. Abacuque, ele questionou algumas coisas com Deus. Ele questionou com Deus, ele falou, Senhor, mas esse povo vai ficar em pecado e nada vai acontecer. Ele queria que Deus já tomasse alguma providência. Aí quando ele começa a ouvir a voz de Deus, ele muda o pensamento dele. Ele fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, e a oliveira minta, irmãos, e não haja mantimento no campo, e as vacas venham ser arrebatadas, eu todavia me alegro no Senhor, ó. Entendeu? Porque quando você começa a questionar, você não vai entender o trabalhar de Deus. E não é para você entender mesmo, irmãos. Que o Senhor, Ele está acima de tudo, de todos, ó. E aí, irmão Jó também, aí cantou o hino de Jó, irmãos. Jó começou a questionar a Deus, ele não sabia por que ele estava passando aquilo ali. Mas o Senhor confiava nele, sabia quem era Jó. Tanto é que ele falou de Jó e não falou dos filhos e nem da mulher. Ele falou, olha lá o meu servo Jó, o homem íntegro, reto e temente a Deus, irmãos. Deus, Ele te conhece você. E aí ele falou, Senhor, se eu pudesse colocar em uma balança e pesar retamente a minha angústia, a minha miséria, certamente seria mais pesado que a areia do mar. Ó. Olha só o sofrimento que esse homem estava passando, e todo mundo acusando ele, irmãos. Veio os amigos, não desampararam a Jó, mas vieram para acusar ele, irmãos. Não foram lá visitar Jó, mas para acusar, confessa seu pecado. Até que um dia, Deus fala para Jó, Jó, você perguntou e agora eu vou te responder, agora você me responda. Quando eu formei a terra, onde é que você estava, Jó? Aí Jó já se deu aqui, falou, não tem jeito, irmãos. Eu falei daquilo que eu não sabia, por isso eu coloco a minha boca no pó, lá no 42 ele vai falar. Eu sei que tudo pode, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, irmãos. Não queira impedir o pensamento de Deus. Tem muitos homens hoje atrevidos, irmãos. Apóstolos atrevidos, pregadores atrevidos, que eles querem colocar Deus na parede e tem que ser do jeito que eles querem. Mas não é. Só vai se dar bem quando for da vontade de Deus. E Deus, Ele garante, irmãos. Ele te chamou você, não chamou você para ficar envergonhado. Ele não chamou você para que seu inimigo fique zombando de você, que fica questionando, cadê seu Deus, ó? Ele fala assim, eis que eu estou contigo até a consumação do século, já foi dito aqui. A irmã, quando ela iniciou, ela falou, o Senhor está com você até a consumação. E ainda que a tua mãe, aquela que te amamentasse e te abandonar, eu todavia não te abandonarei. O Senhor não te abandona, irmão. Ele já colocou essa situação da mãe, que a mãe é a figura principal, mas ainda que ela te abandonar, Ele não te abandona, porque Ele é um Deus fiel. Ele é o amigo verdadeiro. Irmãos, e desde lá do passado, eu vou voltar um pouco no Velho Testamento. Deus, Ele chamava os homens, mas Ele dava garantia. E Ele lá, Ele chamou Josué, para que conduzisse aquele povo até a terra santa. Ele chamou Josué, e agora no Novo Testamento veio Jesus, que é Ele que vai conduzir nós lá para o céu.
E ele chamou Josué e falou: Josué, o meu servo Moisés agora é morto, ó. E você vai passar esse Jordão com esse povo aí. E assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. E nesses dias também Jesus fala, ele é contigo, irmãos. E quando você passar pelo fogo, ele vai passar. Se você passar pelas águas, ele passa também. Você está passando por esse vento, ele passa junto com você. Ele não deixa que você passe, você vai passar. Ele passa junto com você. E Jesus no barco, irmãos, tudo vai muito bem. E passa o temporal, irmãos. É assim que eu aprendi a cantar quando eu era pequenininho, assim, ó. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Aí passa o temporal. Vai passar o temporal. Ele fala para os discípulos: olha, vai para a banda de lá, ó. Ele mesmo andou e no meio do mar os discípulos entraram em pânico. Vamos morrer agora. Jesus aparece, irmãos. Vem, Pedro, vem sobre as águas, ó. Irmão, você vai passar sobre esses problemas todos aí. Ele mandou você ir, Jesus que mandou, e agora dá essa ventania. Ei, irmãos, Jesus, ele está no controle de todas as coisas, ó. Está no controle de Josué, mas eu tenho alguns requisitos que você vai ter que prestar atenção no que eu estou dizendo. Você vai não olhar nem para a direita e você não vai olhar nem para a esquerda. E medita nesse livro dia e noite para que tudo vai bem com você. Pessoas que ela não está bem, irmãos, dentro do evangelho, é porque ela está olhando aos lados, irmãos. Ela olha para a direita, ela olha para a esquerda, ela vê tanta dificuldade e ela não olha para o Senhor. Aí quando você olha para o Senhor, é de lá que virá o meu socorro. Mas você tem que olhar para o Senhor. E quando você começa, e Deus já sabendo da dificuldade que Moisés ia passar, que Josué ia passar, porque Josué foi um seguidor ali, irmãos, ele andou lado a lado com Moisés e ele viu a dificuldade daquele povo, a dureza do coração daquele povo. Então Deus já preparou Josué. Josué não olha para essas coisas aí, ó. Em outras palavras, você já viu que Moisés passou, você passou junto, então não olha nem para a direita e nem para a esquerda. E aí tudo vai bem com você, ó. O segredo, irmãos, é você olhar para Jesus, ó. Esse é o segredo das coisas, ó. Tá ruim a situação, tá uma crise danada, ninguém sabe o que vai acontecer no país, não tem problema nenhum para nós que somos crentes, irmão. Vamos olhar para Jesus, que ele vai ser o único governante que vai dar jeito nisso aqui, irmão. Ele vai ser o único governo que vai ser perfeito. O povo está desesperado, o povo já não sabe para onde ele vai, mas eles mesmos escolhem o caminho deles. Como lá no passado, eles pediram um rei para Samuel. Eu falei: Samuel, nós queremos um rei, porque eles esqueceram dos benefícios que o Senhor fez na saída lá do Egito, e eles se esqueceram. E Samuel ficou triste, irmãos. Falou: Senhor, ele foi lá conversar com Deus. Senhor, eles me rejeitaram a mim, estão pedindo um rei. E sendo que o próprio Deus governava aquele povo lá. Era uma teocracia e passou a ser um rei monárquico, monarquia, passando um rei para o outro. E eles escolheram por quê? Eles começaram a olhar para as nações vizinhas, aquelas nações pecaminosas, e aquelas nações tinham rei. E eles falaram: então nós queremos um rei. Aí Samuel chega até Deus e Deus fala para ele: Samuel, eles esqueceram do que eu fiz lá no Egito, lá que eu tirei eles de lá. Então, eles não rejeitaram a você, mas rejeitaram a mim. E eles tiveram consequências dolorosas por isso, irmãos. Porque eles olharam para os lados. Aí eu começo a pensar, irmãos, como sofreu aqueles homens do passado. E aí Davi, irmãos, eu estava vendo, Davi, ele era amante da música. Eu vejo aqui a irmã Martinha cantando aqui, a Carlinha, a Sarinha, a irmã Rose, cantando aquela emoção, Deus usando ela de uma maneira tremenda, as irmãs, aqui nesse hino, irmãos. Que coisa maravilhosa esses hinos que foi louvado. E eu sempre falo para os irmãos, presta atenção quando você pisa dentro da casa do Senhor, ó. A primeira palavra Deus fala com você, os hinos Deus já falou com você, falou comigo, irmãos. Mas você precisa ficar atento nas coisas do Senhor, ó. E aí Davi, ele fazia os instrumentos de corda. Para vocês terem uma ideia, irmãos, tem igreja aí que não gosta que faz barulho, que faça barulho. Agora, vocês imaginam lá, irmãos, eu fico imaginando que beleza que era, irmãos, lá com Davi, lá, dirigindo tudo aquele piano. Sabe quantos músicos Davi, ele era responsável? 4.000 músicos, irmãos.
O salmista Davi, ele escreveu, acho que 72 salmos. Em seguida, foi Asaf, irmãos, com quase 12 salmos. E Asaf, ele foi escolhido para o louvor, irmão, administrar o louvor, os cantos. E Etã, o salmista, irmãos, ele tinha 14 filhos. E 3 filhas cantavam era da orquestra e do coral, irmãos. Agora vocês imaginam, o Etã, ele tocava instrumento de metal. E Davi fazia, vocês imaginam o barulho que era, irmão, a quantidade de pessoas. Se as irmãs, uma irmã cantando aqui, Deus já chacoalhou esse lugar, irmão. Vocês imaginam 4.000 pessoas ali. E eles passando dificuldade e louvando ao Senhor. Ó. E o inimigo vindo para guerrear e eles louvando ao Senhor. Simplesmente eu quero adorar, irmãos. Foi o que a Carlinha cantou aqui. Simplesmente adorar. O Senhor, Ele quer ser adorado e não importa a circunstância, irmãos. E você vai viver só pela fé. O justo vive pela fé. Coisas que você não viu, mas você crê. Nas coisas invisíveis, ó. Eu falo isso, irmãos, pela experiência que eu tenho dentro do Evangelho. Eu sempre li assim os milagres que Jesus fazia aqui, e Ele faz até nos dias de hoje, porque Ele é o primeiro e Ele vai ser o último. E fora dele não tem nenhum, porque os outros deuses eles não podem ouvir, não podem falar. E aí, irmãos, o que acontece? Você vai ver que no Novo Testamento, a fé que as pessoas, Jesus sempre falando de fé. E eu sou prova viva disso, irmãos, que Deus fez na minha vida. Toda vez, irmãos, que eu coloquei a minha confiança no Senhor, eu nunca fui decepcionado, irmãos. E nem no passado e nem no presente, você vai ver no Novo, no Velho Testamento, nenhum deles foram decepcionados. Nenhum deles. Tanto é que Davi, você vai ver Jeremias, Davi, Moisés, Josué, Samuel, todos eles. José, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles, irmãos. Abraão pela fé. Tanto é que Abraão foi chamado amigo de Deus. Deus amigo de Abraão. Você vai achar na Bíblia. Abraão amigo de Deus e Deus amado. Seja amigo de Deus, irmãos. Aí aí mesmo na angústia, naquela tristeza que eles tinham, passava tanta tribulação, mas eles clamavam a Deus, ele falou, Senhor, me ouve, eu sei, Senhor, se eu pudesse eu fugiria dessa situação, fugiria dessa tempestade, se eu tivesse uma asas de pombo, voaria para o deserto e fugiria dessa tempestade e desse vento. Davi falando, irmãos, tanta era a aflição dele, ele falou assim, olha, os meus inimigos são aqueles que andam junto comigo, porque senão eu me preparava para isso. Os meus inimigos, eles lançam iniquidade sobre mim. Ele falava assim, mas eu vou orar, irmãos, pelo meio-dia, pela tarde e pela manhã, e o Senhor vai me ouvir, ó. E Ele nunca permitirá que o justo venha a ser abalado, ó. Davi, olha só a oração de Davi lá no Salmo 55, irmãos. E Jeremias a mesma coisa. E Jeremias fala assim, se eu pudesse aí consolar o meu coração, ele está doente dentro de mim, irmãos. Mas bem-aventurado é o homem, irmãos, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias dizia, irmãos. E Jesus, ele continua falando que pela fé, irmãos, pela fé você vai conquistar isso aí. E aí, irmãos, logo no início, o pastor Eduardo, ele disse uma coisa, que o homem dá a sentença, mas a última resposta é do Senhor. Eu posso falar isso aí, irmãos. Eu tenho autoridade para falar isso aí, irmãos. Porque Deus fez comigo. E Ele faz com você. Um médico certa vez falou para mim assim, olha, infelizmente, pela medicina, você não pode ser pai. Eu falei, mas, olha só, irmãos, eu novo, mas o Deus que eu sirvo, eu vou trazer meu filho para você ver. Ah, irmão, tem que ser pela fé. Eu lembro até hoje, irmãos, um médico novo, assim, barbudinho, assim, ele falou assim, nesse departamento eu não entro, mas não pode entrar, porque ele sabe que tem um limite para ele. Mas esse Deus que você serve, não tem limite para ele. Por isso que ele fala assim, ó,
Aqueitai para você não ficar inquieto por coisa alguma. Busca primeiro o reino de Deus e aí as outras coisas você serão acrescentadas. Se você buscar o reino de Deus, não se preocupa com as outras, irmãos. Ele falou que vai acrescentar. Mas você tem fé, você acredita, irmãos? Você acredita? Se você acreditar, então você vai ver a glória de Deus. Mas se você não acreditar, você vai ficar do jeito que você está. Aí passou um tempo, irmãos. A Isabel tira o ovário do lado esquerdo, irmãos. Deu uma, assim, parecia que era gravidez. Aí um médico falou que era gravidez. Aí foi para a Santa Casa, não era, e tirou tudo o ovário. Eu falei, Senhor, ela não engravidava com os ovários. Agora sem, como é que vai fazer? Ó? Ah, ele faz, irmãos. Porque ele conhece as juntas, as medulas. Ele falou isso para Jeremias. Jeremias, antes que você fosse formado, eu já te conhecia. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Deus falou que ele já conhecia Jeremias. E antes que você saísse, eu já santifiquei. Então, irmãos, com Deus, irmãos, não pode duvidar. Você não pode colocar, irmãos, colocar em dúvida aquilo que Deus pode fazer, porque Ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que faz um milagre hoje, irmãos. E Deus, Ele ama o mundo de tal maneira que Ele mandou seu único filho, falou assim, vai lá, e aí nós vamos ter que seguir Ele. Quem crê será salvo, e quem não crê vai ser condenado. E aí lá no livro de Isaías ele deu as características de Jesus antes dele vir. E o Filho nos nasceu. E seu nome será maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Irmão, mas o que você quer mais? Se Ele é maravilhoso, se Ele é um Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, não precisa de mais nada, irmãos. É esse Deus que você serve. E Jesus, Ele sempre falando de fé. A tua fé te salvou. Aquela mulher, irmãos, que ela já estava desprezada pela sociedade, que naquela época a mulher que tinha hemorragia, ela era discriminada, irmãos. Essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha. Os melhores médicos, ela tinha dinheiro, hein? Os melhores médicos, o dinheiro foi acabando. Pela sociedade, pelas pessoas, já não tinha mais jeito. É quando não tem mais jeito é que Jesus chega. Aí ela falou, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Irmãos, é a fé. Ela tocou na hora, irmãos. Jesus para e ninguém que estava lá entendia, nem os discípulos que andavam com Jesus entendia ele, irmãos. Falei assim, Senhor, mas Senhor, alguém me tocou. Aí os discípulos falam, Senhor, mas numa multidão dessa, você está falando quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Essa mulher cai, e fala, Jesus, a tua fé te salvou. Aí eu comecei a ver, irmãos, os milagres que Jesus fez, irmãos. E hoje as pessoas colocam em dúvida isso aí. Ainda elas acham, meu irmãos, esse tempo de evangelho meu, talvez eu seja o mais velho daqui, eu vi tanta coisa, irmãos. Eu vi Jesus fazer cada coisa. Eu já vi, irmãos, com esses olhos aqui. Eu já vi Jesus fazer coisas maravilhosas, irmãos. Deus curar, batizar com o Espírito Santo, revelar o oculto e o profundo, irmãos. Eu já vi isso, Deus falar dentro da igreja e falar comigo, irmãos. Já vi Deus falar milagre, onde o juiz me sentenciou, ele me condenou, e o Senhor deu a última palavra, porque Ele é juiz dos juízes. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E quando precisa, irmãos, Ele tira rei, Ele tira governante, Ele muda tudo numa nação por tua causa. Porque operando Ele, ninguém pode impedir, irmãos. E Deus faz, irmãos. Eu lembro quando aquela passagem que aquele homem oficial de justiça, ele falou, meu filho está morrendo. Jesus vai, desce até lá. Irmãos, aonde Jesus ele passa, irmãos, ele passava. E ele passa até hoje. Que antes de nós chegar aqui, ele já estava aqui. Alguma coisa acontece. O filho daquele homem que estava doente, irmãos, pela fé, a tua fé te salvou. O outro então, irmãos, aquele centurião, ele foi tão humilde, irmãos, que o Senhor ficou maravilhado com ele.
Ele manda o sacerdote ir até Jesus, chamar Jesus, porque ele tinha uma consideração para aquele criado lá, irmãos, para aquele servo dele. Chama Jesus lá, nem ele quis ir lá, ele achava que ele não era digno de chegar até Jesus. Aí quando Jesus vem vindo, irmãos, ele manda os amigos dele, fala, ó, eu nem vou porque eu não sou digno de chegar, e nem ele ia entrar dentro da minha casa, irmãos. Aí Jesus se maravilhou, Jesus falou assim, olha, mas nem em Israel eu vi tanta fé, e o servo dele foi curado, irmãos. Irmãos, Jesus faz coisas maravilhosas, irmãos. Quando chega a doença dentro do seu lar, quanta enfermidade. Alguém falou para mim que o João Carlos, ele está nas últimas no hospital, não sei quem ele é, não sei de onde ele é, e quem é os familiares dele. Mas uma coisa eu sei, eu conheço o meu Jesus. Ele é um Deus de perto e um Deus de longe. Ele está aqui e está lá. E o médico pode falar que ele está nos últimos dias da vida dele, mas a última palavra ela é do Senhor. Parece que a irmã Rose, talvez ela não esteja bem aonde ela está. Mas o nosso Deus que nós estamos clamando aqui, Ele está lá. E para Ele, irmãos, o que é difícil para os médicos, para Ele tudo é possível. Tudo é muito fácil para o Senhor. Mas você precisa acreditar. E Jesus, irmãos, Ele vem, Ele vai, Ele limpa toda a lágrima. Onde tem tristeza, Ele leva alegria. Aonde tem dúvida, Ele leva certeza. Aonde tem confusão, Ele leva a paz, irmãos. Porque Ele é o príncipe da paz. E Ele faz maravilha. Ele fez, faz e vai fazer, irmãos. E Ele promete para nós. Todas as vezes que os discípulos deles passavam por alguma situação, eu me lembro que aquela passagem de Pedro ali já tinham matado Tiago, e agora vamos matar Pedro também, Pedro na prisão, e a igreja começa a orar. Por isso que é importante a oração, irmãos. A igreja orar, Deus ouve a oração. Aí o anjo vai lá dentro da cadeia, lá onde está Pedro, irmãos. Tem um hino que ele fala assim, aqui, por você, o Senhor, Ele entra na fornalha, irmão. E aonde você estiver, Ele está também, ó. Ele manda um anjo lá. Eu posso falar isso, irmãos, com propriedade. Eu me lembro, irmãos, quando me prenderam, fui para a cadeia de uma maneira injusta. Eu tinha que ir para a igreja, novo convertido. Eu me lembro até hoje, irmão, estava tudo de branco. Estava fazendo uma obra em casa lá, eu saio na rua, aí a menina me acusou de algumas coisas lá, e eu estou em casa, estou legalzinho, estou pegando minha Bíblia para ir para a igreja. Nessa época eu estava no Brasil para Cristo. Aí chega a civil lá e tal, tá acompanhar, aconteceu isso, e você está sendo acusado. Falei, pô, Senhor, mas eu estou indo para a igreja. Falei, não, vou sim. Aí venho aqui nessa 38, fico preso aí, irmãos. Mas tudo contribui para o bem daqueles que Ele ama. Até as coisas que parecem ser ruins para você, irmãos, Deus está no controle de tudo. Quando eu chego dentro daquela cadeia aí, irmãos, eu chego aqui, e depois fui para o DEIC, irmãos. Aí eu dobro meus joelhos e falo, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu ia para o culto agora. Aí vem um camarada lá e fala, camarada, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu ia para a igreja, mas trouxeram para cá. E você, faz o que aqui? Eu já estou com mais de 20 assaltos de veículo. Eu falei, então, rapaz, era para me entregar para ele, irmãos. Tal de Natal, irmãos. Eu falei, rapaz, você não tem uma família? Você muda de vida, eu vou te dar um endereço, a hora que você sair daqui, você vai para a igreja. E preguei o evangelho para ele. Aí ele deu um grito lá dentro da cela, ô Marinho, Marinho era o investigador que tinha aí. Inclusive o chefe de investigador tá velhinho, aí eu ando vendo ele por aí, ele não lembra de mim, mas eu lembro dele, mas eu vou falar para ele. Aquele dia que você me levou para lá, o anjo do Senhor estava comigo. Você só me levou para lá porque Deus me permitiu eu pregar no presidiário. Aí eu falei para ele assim, rapaz, você vai para a igreja, vou. Aí ele deu um grito lá, Marinho, vê direito aqui que a conversa do rapaz aqui é outra, hein? Falou para o investigador, ladrão, irmãos, para você ver o que é que Deus faz, irmãos. E quando você passar pelo leito, Ele passa com você. Se você passar pela prisão, Ele passa com você. E tudo o que Ele faz, irmãos, é perfeito. Eu agradeço a oportunidade de Deus que abençoe os irmãos.